meus queridos e maravilhosos alunos, vamos para mais uma aula aí de gestão de desempenho de fundamentos da administração. Vamos focar, meus amores, vamos que vamos aprender um pouquinho mais sobre gestão de desempenho, a importância de gestão de desempenho para as organizações. Então, meus queridos, o feedback é um momento de conflito. Professor, um momento de conflito? É, porque tem que haver uma comunicação clara, tem que saber transmitir a mensagem, certo? Expectativa e realidade, meus amores, certo? Então, a avaliação de desempenho é isso. Hoje é um bom dia, o da minha avaliação de desempenho. Então, você, ó, vê aí, uma pessoa acha que a avaliação de desempenho é algo constrangedor, né? Dá aquele feedback, mano. Conhecer o funcionário, aí as pessoas às vezes misturam a vida pessoal da vida profissional. Como resolver esse conflito? Feedback é um momento de conflito. As pessoas ficam com medo. Eita porra. Por favor, Gilvan Duarte, comparecer na sala para falar com o seu Roberto. Todo mundo olha pro Gilvan. Eita, pressão, hein? Vai ser demitido, hein? Eita, Gilvan, cagaço, desse jeito. Desculpa o perdão da palavra que eu estou dizendo, mas é assim que os alunos, ou os funcionários, gente, eu só quero falar aluno, meu Deus do céu. Os funcionários acabam fazendo conosco, certo? Então, gente, a comunicação ela deve sempre ser clara, transparente, objetiva, certo? Transparente, objetiva, respeitosa, certo? Tem que transmitir a mensagem de forma correta, não de forma distorcida, para aquele funcionário não sair dali desmotivado, certo? Então, o feedback tem essa importância. Então, meus caros alunos, entendendo o conflito, de acordo com o dicionário Aurélio, é uma batalha prolongada ou colisão, oposição de impulsos exclusivos, desejo, tendências. Primeira palavra vem da cabeça quando se pensa em conflito. Hein, meus queridos? Quando a gente fala em feedback não é um conflito, a primeira palavra que vem na cabeça: briga, raiva, dor, guerra, impasse, destruição, medo, erro, perda, controle, ódio. Então, gente, universalmente ela é uma coisa negativa quando se fala em conflito, certo? Então, construir essa habilidade é resolver a diferença de forma eficaz. Então, como é que eu posso construir essa habilidade de resolver as diferenças de forma eficaz? Então, o conflito, gente, não é nem positivo e nem negativo. Segundo Hidalberto Chavenato. Pessoas possuem o poder de influência sobre a possibilidade do conflito tornar negativo ou não. Me diga, Manu, me diga, você consegue ter um grande poder de persuasão? Pessoal aí de Santo Inácio, Cajazeiras, alguém aí, me cita o nome de alguém de Cajazeiras, ou Santo Inácio, ou de Queimada Nova, ou de Sigefredo Pacheco, Paz Landim, Picos, Queimada Nova, Dom Expedito Lopes, Colônia do Gurgué, todos vocês. Me cite o nome de alguém aí na sala que é bom de papo. O cara diz assim: rapaz, tem um rapaz aqui na sala, professor, em Cajazeiras, que sabe convencer, tem um poder de influência que, pelo amor de Deus, professor, tem um poder de influência que, por Deus, ele consegue resolver um conflito, ele consegue conversar de uma tal maneira que acaba convencendo a gente. Se ele disser que pau é pedra. O produto de uma diversidade, gente, se caracteriza nesses pensamentos, nessas atitudes, nessas crenças, nessas percepções, no poder da persuasão.
Depende de como as pessoas sabem lidar com o conflito. Tem gente que acaba com o conflito. Os dois estão brigando. Os dois estão brigando ali. Tal, conflito. Pá, pá, pá. Aí o cara chega, que tem um bom poder de persuasão e consegue apaziguar, consegue amenizar a situação em si. Então, gente, quando alguém entende o conflito, aparece a oportunidade de crescimento mútuo. Tem técnicas de resoluções positivas, ou seja, o poder de persuasão. Desenvolvimento pessoal, evolução social, adaptação de diversidade, gerar benefícios mútuos. Existe uma técnica chamada técnica do rapport. É um poder que você pode utilizar para fazer a técnica de resolução de conflitos. Rapport. Então, meus queridos, nós temos que entender isso. Deu para entender? Deu para entender? Então, meus queridos alunos, então, estamos aqui falando para vocês. Deu para entender, meus queridos? Estamos aqui falando para vocês a importância dessa gestão. Dessa gestão, certo? Dessa gestão. Então, a oportunidade de crescimento, a oportunidade. Tem a técnica do rapport. Quero que vocês coloquem isso aí na cabeça de vocês. Técnica do rapport. Então, o que seria esse rapport, pessoal? Já ouviu falar? Quero que vocês pesquisem técnicas de resoluções construtiva. Tem uma técnica chamada de rapport. 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 Que significa criar uma relação, uma conexão. Técnica do rapport. Criar uma relação, uma conexão nessa comunicação. Tá aí? Estou mostrando para vocês de uma maneira, entendeu? De uma maneira bem simplória. De uma maneira bem simplória. Deu para entender? Então, meus queridos, adaptações é importante. Então, veja só. De percebendo o conflito como sendo rompimento da ordem, uma visão do conflito, uma experiência negativa, um erro de relacionamento, um trabalho entre interesse, a existência de desejos incompatíveis com as outras pessoas, um evento isolado que permite definir um relacionamento inteiro ou uma luta entre o certo e o errado. Já percebendo o conflito como frequentemente existindo produto da diversidade, a oportunidade de crescimento, melhoria em relação, uma parte de relacionamento, uma parte, não somente de interesse e desejo, ocorrências que pontuam um relacionamento de longo prazo, ajuda a crescer, um confronto entre diferença certo e relacionamento. Então, gente, nós temos que transformar as empresas em pontos desses conflitos. Deu para entender, meus queridos? Ou não?
Ou não, meus queridos? Conseguindo compreender? Então, aqui são pontos importantes. Parceria de conflitos e feedback. Parceria, conflitos e feedback. Então, meus queridos, conflito, parceiro A. Conflito, parceiro A. Então, conflito, necessidades, valores, percepções, metas, sentimentos, interesses. Deu para entender? Então, relacionamento, conflito, semelhante, diferença. Aí, conflito, gente, ó. Quando a gente procura ter um grande padrões de relacionamento em que as diferenças e conflitos são tratados de maneira de nutrir. Então, a gente tem que saber nutrir esses conflitos, tá, gente? Saber nutrir. Mas como, professor? Então, quando a gente dá um bom feedback, a gente consegue atingir os objetivos das organizações. Porque assim, professor, quando eu for fazer uma avaliação de desempenho anual, semestral, trimestral, o gestor ele tem que pensar na seguinte forma: novos funcionários. Ó, meu querido, assim que você for contratado, primeira coisa que nós temos que colocar na visão deles é dizer, ó, para você continuar nessa empresa por muito tempo, vai depender do seu desempenho. A avaliação de desempenho ela é bem centralizada. São avaliados na mesma época do ano, em janeiro a janeiro, ao invés de ser avaliado na data de aniversário de sua contratação. Independente se tu tem 1 mês, 2 meses ou 3 meses, a gente vai te avaliar. Essa estratégia é útil. Se a empresa está passando por mudança, precisa modificar sua estratégia rapidamente. Que modificação é essa, professor? Estabelecimento de novos objetivos estratégicos, gerar metas individuais, todos os funcionários a receber ao mesmo tempo, acompanhar desempenho diferente de funcionário ao mesmo tempo, avaliação mais precisa e justa. A avaliação precisa ser justa, gente. Como, professor? As avaliações precisam ser justas. Os objetivos das avaliações é a parte do processo de medidas de uma organização. Pode influenciar o comportamento dos funcionários, melhorar o desempenho de uma empresa. As organizações com sistema de gestão de desempenho, ela pode gerar 40% a 50% mais propensas a superar concorrentes. Em questão de produtividade, rentabilidade, valor de mercado, certo? Tem todos estes fatores, certo? Todos esses fatores. Ok? Conseguiram me compreender? Conseguiram me compreender ou não? Então, estou querendo mostrar aqui para vocês pontos cruciais. Pontos cruciais que são de suma importância. Que vocês não possam esquecer nunca. São esses pontos. Ok? Tranquilo? Dúvidas?
Então, meus queridos, por isso que deve acontecer exclusivamente em período de crise, sempre. Os objetivos da avaliação de desempenho, professor Gilvan. Sem feedback estruturado negativo. A importância dos processos de avaliação. Sem retorno das supervisões ou feedback mal estruturado, menor comprometimento da empresa. Quando o feedback é bem estruturado, o feedback negativo é melhor do que nenhum. Permite que as pessoas saibam quem são importantes. Então, os objetivos, na questão da programação, fornece dados, gente. Promoções, transferência, desligamento. Então, as promoções são utilizadas por toda a gama da gestão de recursos humanos. A remuneração por desempenho é outro papel importante. Salário dos funcionários baseado em suas realizações. É um ponto que poucas empresas utilizam. Poucas empresas utilizam esse tipo de estratégia. Maior satisfação dos funcionários. Dados de avaliação de desempenho também pode ser usado para o planejamento de RH. Outro ponto, para determinar o valor interativo dos postos de trabalho, critérios de recrutamento de determinado tipo de funcionário, validação de testes. Validação de teste. Deu para entender? Então, meus queridos, tem isso, certo? Então, ó, os objetivos administrativos, professor, como é que seria? Esses objetivos. Tá vendo aí? Então, ó, todo programa de RH depende de saber em que medida de desempenho dos funcionários se compara com as metas que foram estabelecidas. Entendeu? Remuneração por desempenho, saber ouvir um feedback e analisar antes de agir. Você sabe ouvir? Tem um vídeo, se você pesquisar no YouTube. Então, meus queridos, os objetivos do desenvolvimento. Os objetivos do desenvolvimento. Os objetivos, que é importante. Deu para entender? Ou não? Tranquilo? Ok? Então, o desenvolvimento individual tem a questão do feedback, discutir metas, reconhecer realizações individuais,
desenvolver pontos fortes, eliminar pontos fracos, identificar problemas. Entendeu? Então são pontos. Deu para entender? Novas metas, traçar planos de treinamento, permitir os funcionários exponham suas preocupações, melhorar a comunicação. Ok? São pontos importantes. São pontos importantes. Alguma dúvida? Dúvidas? Dúvidas? Ou não, meus queridos? Ok? Então vamos lá. Objetivos da avaliação de desempenho. Objetivos de avaliação de desempenho. Os pontos importantes. Ok? Pontos importantes. Tá? Pontos importantes. Treinamento. Pontos importantes. Pontos importantes. Gestão de dados, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento. Certo? Porque são pontos importantes. Então, meus queridos alunos, estou mostrando para vocês que o sucesso de uma empresa, ela só acontece se nós conseguíssemos atingir esse objetivo aí, ó. Estão conseguindo entender, meus amados? Estão conseguindo compreender, entender qual a importância disso? Eu estou mostrando aí para vocês a importância desses pontos. Certo? Ou não? Conseguiram compreender? Tá aí? Estou mostrando para vocês pontos importantes.
pontos que devem colocar na percepção de vocês. Ok? Então, meus amores, melhor competências futuras e desenvolvimento de carreira. Então, tem que desenvolver esses pontos fortes, eliminar pontos fracos, identificar problemas, definir metas. São pontos que devem ser melhorados. Então, professor, os objetivos da avaliação de desempenho. Os objetivos da avaliação de desempenho. Feedback sobre desempenho, identificar pontos fortes, pontos fracos. Isso são pontos que eu quero que vocês utilizem. Quero que vocês vejam esses pontos. Ok, meus amados alunos? Ok? Alguma dúvida? Ou não? Então tá aí. Então os objetivos de desenvolvimento: fornecer feedback sobre o desempenho, identificar pontos fortes e fracos dos indivíduos, reconhecer as realizações individuais de desempenho, auxiliar na identificação de metas, avaliar a conquista de metas por parte dos funcionários, identificar as necessidades individuais de treinamento, determinar as necessidades de treinamento organizacional, reforçar a estrutura de autoridade, permitir que os funcionários exponham suas preocupações, melhorar a comunicação, proporcionar um fórum de líderes para ajudar os funcionários. Esses são os objetivos de desenvolvimento de uma organização que quer melhorar o seu desempenho, porque dentro das avaliações de desempenho é necessário ter esses objetivos. Os objetivos administrativos são outros pontos que nós precisamos focar. Que é documentar as decisões relacionadas aos funcionários, promover os funcionários, determinar transferências e atribuições, identificar problemas de desempenho e desenvolver maneiras de corrigir, tomar decisões sobre retenção e demissão, validar critérios de seleção, atender requisitos, certo? Auxiliar no planejamento de RH e tomar decisões de remuneração, indenização e etc. Então, meus queridos, razões para falhas no programa de avaliação. Por quê? Porque quando eu faço uma avaliação de desempenho, quando eu faço e vejo que só 30% melhorou e 70% houve pior ou manteve o desempenho, isso é ruim, porque gestores querem uma avaliação que termine logo. Essas são falhas que não pode acontecer. O que não pode acontecer? Entendeu? O que não pode acontecer? Gestores acabam não se envolvendo muito com os funcionários durante a conversa. Gerente, às vezes, possui habilidades para realizar uma reunião de avaliação de desempenho eficaz. Funcionários com pior desempenho acabam frustrados, irritados, desiludidos e desmotivados. Funcionários com alto desempenho estão de olho no concorrente das organizações. Padrões de desempenho pouco claro. Avaliações tendenciosas. Falha de gestores, certo? As falhas. Falha de delinear a expectativa, mostrar aos funcionários, os abandonam, deixam os contratos se viarem por conta.
por conta própria, gente. Isso é errado. Então, meus queridos, preparação inadequada do gerente. Os funcionários não são informados claramente quanto aos objetivos no momento da admissão. O gerente não pode estar capacitado a observar desempenho que não possui todas as informações. Os padrões de desempenho não pode estar definido. Entendeu? Conseguiram compreender? Tranquilo? Deu para entender? Então, meus queridos, é isso que eu quero mostrar para vocês. Depois eu vou ler a inconsistência quanto aos índices. Inconsistência quanto aos índices. A avaliação da personalidade, uma vez da avaliação de desempenho. Deu para entender? Então, meus queridos, a avaliação de personalidade em vez de avaliação de desempenho é importante. Essas questões. Certo? Importantíssimo. Efeito halo. Efeito de contraste ou vieses de percepção. Certo? São falhas, índices inflados em razão dos gerentes, do gerente não querer lidar com más notícias. A avaliação por escrito, subjetivo ou expressa, de forma vaga, políticas organizacionais ou relações pessoais que perturbam o julgamento. O gerente não pode ter sido treinado para realizar a avaliação, fornecer o feedback. Falta de acompanhamento, orientação após a avaliação, certo? Nós temos aí essas questões. Professor, o desenvolvimento de um programa de avaliação eficiente. Gestores de RH acompanham e organizam um programa de avaliação. Gerentes departamentais, certo? Departamentais operacionais contribuem para o estabelecimento de objetivos do programa. Funcionários, participação na elaboração do planejamento é importante. Contribuição para o estabelecimento de padrões. Criar satisfação entre os funcionários. Certo? Gerar precisão do programa. Então, gente, o desenvolvimento de um programa de avaliação para ele se tornar eficiente, ele se faz necessário o estabelecimento de padrões de desempenho. Tipo, relevância estratégica. O que seria, professor? Relevância estratégica. Padrões de desempenhos vinculados a metas organizacionais. Certo? Toda empresa precisa ter metas. Toda empresa ela precisa ter metas. Sem metas elas não atingem os seus resultados. Certo? Sem metas eu não consigo atingir os resultados. Certo? Então se faz necessário isso. Certo? Sem metas eu não consigo atingir resultados. Então, conseguiram me compreender, meus amados alunos? Então, estou mostrando para vocês questões importantes para vocês não esquecerem de aplicar. Então, outro ponto, deficiência de critério. Aspectos de desempenhos reais que não são mensurados.
Outro ponto, professor Gilvan. Outro ponto, certo? Outro ponto que eu acho importante. Outro ponto que eu acho importante é a contaminação de critério, que elementos que afetam medidas de avaliação, os quais não fazem parte do desempenho real, certo? Acontece muito isso, meus queridos alunos, muito mesmo, certo? Então, meus queridos e amados alunos, estou mostrando pontos que nós não devemos nunca jamais esquecer nesses pontos, certo? Outro ponto, professor Gilvan, outro ponto que não podemos deixar passar, as medidas, a confiabilidade, né? São medidas que são consideradas em todos os avaliadores ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo, nessas questões da empresa, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida em relação ao que está sendo colocado aqui para vocês? Então, estabelecimento de padrões, né, de desempenho. Relações de padrões de desempenho. É importante, aqui sendo mostrado para vocês, a relevância de utilizar uma estratégia, certo? A relevância de utilizar uma estratégia de padrões de desempenhos vinculada a metas organizacionais ou competências, certo? Então vamos lá. Esses padrões, né, que eu estou colocando aqui para vocês observarem, né, a importância desses padrões, certo? Então, fornecer documentos ao RH para justificar despesas com treinamento, certo? Preencher lacunas entre competências atuais dos funcionários e que eles precisam colocar em prática a estratégia de empresa. A questão da deficiência de critério, o aspecto do desempenho real que não são mensurados. Padrões captam todas as responsabilidades do funcionário, certo? Estabelecimento de padrões de desempenho, meus amados alunos, é quando os elementos afetam as medidas de avaliação, as quais não são parte do desempenho real, certo? Fatores fogem do controle do funcionário, pode influenciar o seu desempenho, comparação de desempenho, certo? Entendeu? Nós temos essas questões. Então, meus queridos alunos, nós estamos aí. Então, meus queridos, elementos que afetam medidas, avaliações, fatores que fogem do controle, comparação, certo? De desempenho, entendeu? Entendeu? É isso. Deu para entender?
Então, meus queridos, essa comparação de desempenho dos funcionários da produção não deve ser contaminado pelo fato de alguns trabalharem com máquinas novas, outros não, tá? São pontos cruciais, certo? Deu para entender? Então, meus queridos alunos, estabelecimento de padrões de desempenho, confiabilidade, medidas que são consistentes em todos os avaliadores e ao longo do tempo, estabilidade ou consistência de um padrão, 2 gerentes, certo? Então, meus queridos alunos, calibração, processo no qual os gerentes, desempenho, certo? Reuniões, calibração são muito úteis após a fusão, aquisição, certo? Calibração, processo, ok? Então, meus queridos, estamos aí nesses pontos, essas calibrações, essas reuniões, elas são importantes dentro desse contexto. Então, professor, o desenvolvimento de um programa de avaliação é eficiente. Padrões de avaliação de desempenho deve ser definido com clareza, deve ser comunicados aos funcionários, deve ser baseado nos requisitos derivados de análise do cargo, deve ser refletido em suas descrições. Outro, estabelecimento de padrões de desempenho, relevância de estratégia, deficiência do critério, contaminação do critério, confiabilidade. Quanto aos padrões, focam em apenas um critério, apenas quantidade, produtividade e etc. Entendeu? Então, meus queridos alunos, quanto aos padrões, foca apenas um critério, certo? A produtividade de funcionário, vendas, Serrana, Ribeirão Preto, M novas, máquinas antigas. Tem que ver essas avaliações de confiança, tá, gente? Você está cumprindo a lei, desenvolvimento de um programa de avaliação eficiente. A avaliação de desempenho, gente, são base para a iniciativa de gestão de recursos humanos. Ela deve atender determinados requisitos legais. Sempre, 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 sempre. Entendeu? Então, nós temos esse ponto, certo? Nós temos esses pontos que são de suma importância dentro desse contexto, certo? Desse contexto, ok? Então, meus queridos, reduzir essa possibilidade, certo? Reduzir essa possibilidade, ok? Então, essas questões, elas são de suma importância dentro destes contextos, tá? Dentro desses contextos. Então, estou mostrando, certo? Então, reduzir a possibilidade de julgamentos, que não está avaliação. Então, são esses pontos. Então, vamos lá, professor. Quem deveria avaliar o desempenho de um funcionário? Eis a pergunta que não quer calar. Quem devia, quem deve, certo? Quem deve fazer a avaliação de desempenho, meus queridos alunos? Quem é? Certo? Quem é? É a equipe? É o supervisor? É os fornecedores? São os clientes? São subordinados? Próprio funcionário? Quem é que pode fazer essas avaliações de desempenho, meus amados alunos? Então, quem deveria avaliar o desempenho de um funcionário? A avaliação é feita pelo gerente ou pelo supervisor. Essa abordagem tradicional da avaliação de desempenho dos funcionários, gente, é importante dentro desse contexto. dentro do contexto.
Então, autoavaliação, aumentar a participação, certo? Então, meus queridos alunos, avaliação. Quem deveria avaliar o desempenho? Os gerentes, né, gente? O gerente ou o supervisor. Autoavaliação. Aumentar a participação do funcionário no processo de avaliação. O funcionário reflete sobre seus próprios pontos fracos e fortes. Favorecer discussões de barreiras em relação ao desempenho. Gerente e funcionário estabelece junto metas, futuro desempenho ou planos de desenvolvimento dos funcionários. Então, gente, avaliação de desempenho pelo funcionário subordinado. Quem deveria avaliar o desempenho do funcionário? Vamos lá. Dá aos gerentes um feedback como seu subordinado os vê. Que dimensões são essas que devem ser consideradas? Liderança, comunicação oral, delegação de autoridade, coordenação de esforços e interesses pelos subordinados. Então, eu tenho que saber motivar, encorajar e liderar. Para evitar problemas, a avaliação do subordinado deve ser apresentada anonimamente e combinada com outras avaliações, tá? Gente, uma avaliação, ela tem que ser anonimata mesmo, tá? Porque assim, quando você passa uma avaliação sem ser anonimata, entendeu? Dá problema, né? Dá questões pesadas, tá, gente? Então, meus queridos alunos, estou aqui mostrando para você, estou mostrando aqui para vocês questões de suma importância, certo? Suma importância. De suma importância. Então, para evitar problemas, a avaliação de desempenho deve ser apresentada de maneira anonimadamente, certo? Deve ter. Então, outros pontos. Avaliação pelos pares. Vantagem, professor, fornece informações mais exatas e válidas do que a avaliação feita pelos subordinados superiores, que trabalham junto, podem ver quadros mais realistas, certo? Quadros mais realistas. Foram para receber questões pendentes ou solucionar conflitos. Oportunidade para distribuir elogios. A confidencialidade deve garantida para criar rivalidade ou gerar hostilidade entre os colegas. A avaliação pela equipe. Eu devo mensurar o desempenho da equipe como um todo, quebrar barreiras entre os funcionários, incentivar um esforço mútuo e em conjunto, certo, gente? Para que vocês possam entender o que eu estou dizendo para vocês, certo? Cliente externo, clientes insatisfeitos, providenciar por parte da empresa, incluir parceiros de negócio na análise de desempenho, nos quais pretende-se obter avaliação mais objetiva, funcionários mais eficientes, clientes mais satisfeitos e melhor desempenho corporativo. Já quando eu foco em cliente interno, qualquer uma empresa que dependa do trabalho executado por um funcionário, forneça um retorno extremamente útil sobre o valor agregado oferecido por um funcionário ou por uma equipe de funcionários. Sistema de avaliação e feedback com múltiplos avaliadores. Pessoas distintas veem coisas diferentes, meus amores.
tem como objetivo fornecer funcionários a visão mais precisa do possível, pareceres de todos os ângulos, supervisores, pares, subordinados, clientes, e dentre outros. A avaliação 360 graus, ou seja, 360 graus. Salvaguarda para a qualidade e aceitação do sistema, resumindo tudo, assegurar o anonimato, responsabilizar os respondentes, contribuição de cada integrante da equipe de avaliação, evitar jogar com o sistema. Supervisores devem fazer uma verificação para identificar respostas inválidas, uma vez que alguns indivíduos podem ajudar ou magoar um funcionário, tanto numa avaliação alta ou baixa demais. Os membros de uma equipe podem tentar fazer um complô concordando em dar as avaliações altas. Então é preciso identificar, quantificar as ideias tendenciosas e preconceituosas dentro de um grupo. Então a avaliação 360 graus, elas são tão importantes, meus amados alunos, que é um sistema abrangente de respostas advindas de várias perspectivas. Contras, são um sistema completo de combinações com respostas. Prós, preza pela qualidade, pela quantidade. Redução de viés tendencioso, preconceituoso. Feedback de várias pessoas e não do indivíduo. Feedback de colegas, de outros indivíduos que pode contribuir para o desenvolvimento do funcionário. Feedback pode ser intimimador e causador de ressentimento. Se o funcionário sentir que ocorreu o complô, a possibilidade de haver opiniões conflitantes de cada ponto de vista, tá, gente? Então, o sistema requer um treinamento para um funcionário. Os funcionários podem tramar ou jogar um sistema fazendo avaliações inválidas dos outros. Então, esses métodos de avaliação de desempenho são importantes porque eles precisam ter mediadores de traço ou características de personalidade, comportamento, resultados. Esses métodos de traço medem o grau em que um funcionário possui certas características, facilmente desenvolvida, ponto positivo, muito subjetivo, escolha de classificação, confiabilidade, nota, uma escala de 1 a 5. Cada pontuação são importantes seu total, fazem interpretações de dados, certo? Aí é questões. Então, esse método comportamental, ele deve descrever ações, certo? Que são exibidas em trabalhos, tá, gente? Nessas questões. Esse método de verificação comportamental, ele tem características para verificar o comportamento. Essas características do comportamento funcionário, vendedores de computador, por exemplo, capaz de fornecer explicações claras sobre o equipamento? Sim, não. Mantém-se informado sobre novidades na área da tecnologia? Sim, não. Tende a ser um funcionário estável? Sim. Responde com rapidez às necessidades do cliente? Processa pedidos corretamente? Métodos de avaliação por resultado. Avaliação mais objetiva, dá mais poder ao funcionário, busca enganjar o funcionário, pode gerar muita competitividade, reduz a qualidade de trabalho. Método de produtividade, medida de resultados para avaliar o desempenho, contaminação de critérios, avaliações contaminadas por fatores externos que fogem do controle do funcionário, certo? De curto ou a longo prazo, meus amados. Então, aqui eu deixei aqui algumas questões para vocês responderem com calma na próxima aula. Assim que iniciar a aula, eu vou responder essas questões com vocês. Eu vou deixar aqui para vocês responderem. Por exemplo, a gestão de desempenho tem como principal objetivo permitir que os funcionários expressem suas competências em prol da realização de objetivos organizacionais. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta, certo? A alternativa correta. Então, deixei essas questões para vocês responderem, certo? É umas questões bem simples. Vamos lá. A etapa de planejamento é de responsabilidade exclusiva dos gestores e deve comunicar aos funcionários as metas e estratégias do trabalho assim que forem delineadas. Além do comportamento e da produtividade, a gestão de desempenho considera também a motivação dos funcionários do ambiente no qual estão inseridas. Uma medida de desempenho deve capturar todos os padrões possíveis da avaliação. No âmbito da gestão de desempenho, a etapa de avaliação
deve ser executada pelo maior número possível de fontes em um único momento. Na escala dessa observação, o comportamento, o avaliador escolhe entre 5 e 7 incidentes críticos para essa dimensão avaliada, aquele que melhor representa o desempenho observado. Então, a letra correta é letra B de bola, porque o comportamento e da produtividade e gestão considera também a motivação dos funcionários e o ambiente do qual estão inseridos. Isso, né, discutimos ainda agora. Então, Isa, nós vamos, certo, deixar as outras questões para vocês praticarem, certo, sobre essa questão de avaliação ou gestão de desempenho. Muito obrigado. Até a próxima, meus queridos alunos. Beijo do prof. Tchau, tchau.